Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje, que é dia 5 de março de 2022, e a palestra de hoje, o tema da palestra é o amigo inoportuno. Quem vai falar conosco hoje é a nossa amiga e irmã, a Leila Parreira. Para começar, então, o nosso estudo, eu trouxe uma leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 67, Adiante de vós. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. É de Marcos, capítulo 16, versículo 7. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia diante dos amigos para a Galileia, a fim de assentarem as bases e adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece, invariavelmente, no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão, quando permanecerdes sozinhos, ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes e otimistas, as provações salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Então, meus amigos, depois dessa leitura, eu convido a todos para fazer uma reflexão junto conosco, fechando os olhos, imaginando a doce figura de Jesus à frente do caminho. Seguindo adiante, naquela lei que não falha, que é a lei do progresso. Lei que levará o nosso planeta a ser um planeta melhor e nós a sermos pessoas melhores. Que possamos, então, olhar para Jesus, que nos aguarda, e nos enchemos de coragem, porque sabemos que a luta
não é fácil, tem muitas dificuldades, mas temos a certeza de que Jesus está sempre conosco. Que nessa manhã gloriosa de sábado, em que o sol se abriu, apesar de todas as tempestades dessa semana, que possamos renovar essa fé, essa coragem, e imbuídos de muita alegria nos nossos corações, alegria porque temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, por termos a oportunidade de podermos nos renovar todos os dias e ajudar na construção desse planeta e na construção de nós mesmos, é que pedimos as graças a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais dessa casa, em especial ao Pai Francisco, e ao nosso amado Mestre Jesus, para que esteja conosco nesta manhã e por toda a nossa semana, nos ajudando a refletir as palavras que a nossa irmã Leila vai trazer para nós no dia de hoje. Que a espiritualidade amiga ilumine a nossa irmã, cerque-a de muita luz, de muito entendimento e de muito amor no coração, para que ela possa nos ajudar nesse entendimento. E assim iniciamos os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Meus queridos, então vou passar a palavra para a nossa irmã Leila. Obrigada, Leila. Bom dia a todos. Jesus, então, possa nos envolver num clima de paz, de harmonia, de saúde em todos os sentidos. O assunto de hoje que nós vamos estudar juntos é uma parábola, até muito pouco falada, muito pouco conhecida. É a parábola do amigo importuno. É aquele que importuna, que incomoda, né? Que nos incomoda muitas vezes. Mas a ideia central é que nós todos somos interdependentes e somos convidados pela vida a participar da vida do outro, do nosso semelhante, ajudando-nos uns aos outros. Então, essa parábola, Jesus urdiu, elaborou e colocou para os discípulos após eles pedirem que Jesus os ensinasse a orar. Jesus atendeu o pedido e elaborou a prece maravilhosa, completa do Pai Nosso. Mas para dar maior ênfase, maior compreensão para essa prece do Pai Nosso, Jesus propôs uma parábola e disse assim, eu não vou lê-la na íntegra, vou tentar contar para vocês como é que é. Ele fala que incomodadas horas da noite por um amigo que veio da estrada. Então, ele veio de longe, veio para ficar naquela casa do amigo alguns dias. E ele percebe, quem recebe, percebe que não tem nada para agradar o amigo que estava chegando. Há um outro amigo que bate na porta desse amigo. A porta está fechada, tudo apagado, todo mundo já repousando. E ele bate, o amigo chega à porta e fala para ele, mas a minha família, os meus filhos, a minha mulher, já estamos todos repousando. Não é hora de você nos incomodar. Mas ele solicita e explica, eu preciso de 3 pães. Por favor, me dê 3 pães, porque eu recebi alguém e preciso alimentá-lo. Então, ele está recorrendo ao amigo para ajudar uma pessoa, um terceiro. Não é para ajudar
a si próprio, é a um terceiro. E aí, o dono da casa que foi solicitado acaba cedendo às súplicas desse pedinte. Ou por quê, diz Jesus? O pedinte insiste no pedido, ou para se livrar desse que está pedindo sem parar, ou porque é amigo. E sendo amigo, ele quer ajudar aquele que pede, aquele que no momento necessita. Então, por que é importuno esse amigo? Será mesmo importuno? Então, numa visão simbólica, transferindo para a nossa vida, essa é uma parábola muito confortadora, porque nos faz lembrar o quanto somos interdependentes, o quanto precisamos uns dos outros, o quanto importa que a gente se ajude uns aos outros quando necessitamos. Então, esse que pede está intercedendo por um outro, por um que está chegando à casa dele. Então, essa parábola fala da intercessão, da importância de nós acreditarmos que a resposta virá quando dirigida com as devidas palavras, do devido modo, a um amigo, a um conhecido, ou até mesmo um adversário. Quando nós solicitamos ajuda de uma forma coerente e digna, pode ser que nós atinjamos o coração da pessoa solicitada a ajudar. Então, Jesus mostra que é preciso bater, que é preciso buscar, que é preciso insistir para nós alcançarmos a graça ou a solução dos problemas. Fala, então, da importância da prece, da importância do pedido, da importância da oração. Jesus coloca como qualidades principais em nossa busca aqui na Terra, na nossa vivência uns com os outros, que a gente busque de fato e de verdade qualidades sociais, qualidades de relacionamento. É preciso qualidades também morais, é preciso qualidades espirituais. Uma coisa, um propósito, um programa muito difícil, porque nós estamos habituados com hábitos menos dignos. Por quê? Porque vivemos numa terra, numa casa planetária de provas e expiações. O ambiente é muito denso e nós precisamos sair, transcender desse ambiente denso. Então, para isso, precisamos firmeza, decisão e perseverança. Como? No autoconhecimento. Então, o primeiro passo é nós buscarmos saber a nossa origem, o que é que nós estamos fazendo aqui, por que estamos nessa família, nesse trabalho, nessa comunidade, nessa religião. Há sempre um propósito que a vida nos mostra atrás de cada ocorrência, de cada circunstância. Mas o que torna claro aqui é que, quando Jesus elabora essa parábola, ele fala que se o amigo atende, né, dá os pães, satisfaz, dá a solução ao problema daquele que pede, muito mais Deus, o Pai Criador, atenderá os nossos pedidos. Então, é uma lição de fé, uma lição de confiança na providência divina. Por quê? Porque Deus, sendo Pai, sendo Criador, sendo infinitamente amoroso e justo, Ele sabe também de todas as nossas necessidades. E se não nos atende prontamente, naquilo que a gente estabeleceu, eu quero isso ou eu quero aquilo, é porque Ele sabe do que realmente nós precisamos para cumprir o objetivo que nos traz aqui na Terra. Nessa vivência reencarnatória, temos um propósito, um objetivo que nós imaginamos, ou trabalhamos, ou mentalizamos lá no plano espiritual, antes de encarnarmos aqui. Então, nós sabemos que temos um propósito, que temos um objetivo. E esse objetivo é sempre progredir
espiritualmente, não só materialmente. É claro que é muito justo, não tem nada de mais, não tem nada de mal nós buscarmos o progresso material, o bem-estar material, as conquistas da matéria e as conquistas intelectuais. Então, é muito justo que a gente busque se diplomar, um certificado que nos garanta uma profissão boa. É muito justo termos uma casa boa, é muito justo termos um carro, é muito justo todos os níveis de progresso. Mas o objetivo principal e central da nossa existência aqui é o progresso espiritual, é o progresso moral. E aí é que está o problema maior. Porque é difícil abrir mão dos nossos hábitos que buscam sempre conforto, aquele horizonte tranquilo em que a gente não precise batalhar no nosso íntimo para combater as nossas más inclinações. Então, é preciso recorrer, sim, à espiritualidade amiga, a Deus Pai Criador, pedindo fortaleza interior, no sentido de buscarmos o aprimoramento espiritual. E o que é que vem a ser esse aprimoramento espiritual? É nós alcançarmos um nível de paciência, de calma, de serenidade, de amorosidade, de empatia, de predisposição para servir o nosso semelhante. Então, assim, quando nós batalhamos o combate dentro de nós mesmos, buscando esse aprimoramento, estaremos cumprindo o programa que nos cabe cumprir. É nos tornarmos seres humanos melhores, né? E só vamos nos melhorar quando enxergamos esse nível de projeto. O projeto de crescermos em sabedoria, de aprendermos a amar melhor, de nos relacionarmos com mais acerto, com mais respeito uns com os outros. Então, é um programa que nos qualifica em nossa humanidade. E ainda, essa parábola fala, Jesus faz essa assertiva, de que se nós que não somos tão perfeitos ainda, que não somos tão bons ainda, quando o nosso filho nos pede pão, nós não damos a ele uma serpente, não damos a ele um mandruvá venenoso, nós procuramos oferecer àqueles que amamos o que há de melhor. Quanto mais Deus, nosso Pai. Por que será que Jesus disse isso? Porque no tempo de Jesus havia uma crença de que todos os sinais diferentes que não se podia compreender de imediato, milagres, sinais, eram atribuídos a Beelzebub, eram atribuídos ao Satanás. Havia essa crença. Por isso eles diziam que os sinais que Jesus fazia, por exemplo, converter a água em vinho, não era coisa de Deus, mas era coisa do adversário. Então, Jesus fala, mostra aí que se nós que não somos tão avançados, né, no aprimoramento espiritual, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, aos nossos amados, quanto mais Deus, né, que é nosso Pai, nosso Criador, nos dará aquilo que é bom para nós. Ele atenderá às nossas preces, mostrando que as manifestações, os sinais, os milagres, os ditos milagres, não são coisas da manifestação do Satanás, do diabo. Muitos nos dias de hoje acreditam nisso, né? Acreditam na força do adversário, na força do mal. Não, a espiritualidade boa, aprimorada, amiga, também podem manifestar-se. É claro que há uma influência negativa quando nós abrigamos em nossa mente, em nosso coração, em nosso sentimento, os pensamentos negativos que atraem e estabelecem sintonia com o mal. Então, daí a prudência necessária para que nós saibamos cultivar só aquilo que é positivo, amoroso, justo e bom. Então, quando nós abrimos o plano, quando nós deixamos que os pensamentos negativos, destrutivos, penetrem no nosso íntimo,
O que estamos fazendo? Estamos trabalhando contra nós mesmos, porque estamos deixando espaço para influências negativas. Então, que nós saibamos viver, né? Cultivando aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é justo, aquilo que é amoroso e que qualifica a nossa humanidade. Por quê? Porque precisamos, sim, cultivar a árvore que nós somos, que tem potenciais para frutos do Espírito, frutos positivos, que nos garantam uma vivência harmoniosa aqui na Terra. Então, a amizade é o tema principal dessa parábola, né? A prontidão em amparar, a prontidão em servir aquele que precisa. E há muitos exemplos disso nesses nossos irmãos que tantas vezes renunciam ao conforto pessoal, renunciam à própria vida para servir. Jesus estabelece aqui na Terra, inaugura a prática do serviço, a prática de ofertar de si em favor do semelhante. E essa é uma parábola que vem logo após ele nos ensinar o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, para realizar ou para efetivar o entendimento da importância de nós batermos, buscarmos e encontrarmos solução para os nossos problemas. Não é pedir uma vez só, não. É pedir, buscar, insistir. Há outro espaço lá no Novo Testamento, no Evangelho, que conta a história da perseverança, da insistência de uma mulher estrangeira. Nós sabemos que no tempo de Jesus, mulher nem entrava no... Como é que chama aquilo? Que conta as pessoas que têm na cidade? No censo. Elas nem entravam. Mulher não valia nada, principalmente as estrangeiras. Mas uma delas, Ciro Fenícia, aborda Jesus com toda a fé e com todo o desbravamento próprio de alguém inteiro. E ela sabe do poder de Jesus. E está com uma filha muito doente. E ela recorre a Jesus na estrada. Ele está andando com os discípulos. E ela vai e fala, mestre, cura minha filha, que está muito enferma. E Jesus, para fazer registrar a ocorrência, ele finge que nem escuta. Continua andando com os apóstolos. Daí, os apóstolos, vendo que a mulher continuava insistindo, mestre, mestre, cura minha filha. Aí os apóstolos recomendam a Jesus, expulsa essa mulher daqui. Ela está nos incomodando. E Jesus não expulsa, é claro. Ele olha para ela e responde para ela. Olha, eu vim aqui, vamos ver as palavras certinhas que ele diz, para cuidar das coisas das ovelhas de Israel. Vamos ver se eu tenho isso registrado. Não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Quer dizer, para o povo judeu. Ele fala isso para ela, provocando. Não convém tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorros. A gente fica impactado com essa fala de Jesus, né? Mas é que, naquele tempo, cachorros eram os nomes que recebiam todos os pagãos, todos aqueles que não eram judeus. Então, ele refere-se aqui simbolicamente ao pão, significando alimento, quer dizer, para que eu vou me deter e cuidar de você, mulher e estrangeira, se a minha missão, a minha tarefa é outra? Ele fala isso que é para poder ficar registrado como ficou. Aí, ela argumenta com ele. Olha a coragem dessa mulher. Ela fala, não, Senhor. É verdade que o Senhor veio para cuidar dos judeus, das ovelhas perdidas de Israel. Mas, lembre-se, também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quer dizer,
ela faz uma argumentação convincente. E Jesus diz para ela: vá, sua filha está salva, está curada. Quer dizer, Jesus quer o diálogo. Jesus quer que nós confiemos e insistamos naquilo que precisamos como solução. Então, não há problema para nós, porque já temos todos um canal aberto para conversar com o plano espiritual, para pedir, para insistir. E eles, com certeza, né, serão instrumentos de Deus para chegar até nós e nos ajudar. O que nos faz lembrar de uma história interessante que ocorreu com Chico Xavier. Ele sofria de angina e de muitas outras doenças. Então, era afetado no pulmão, tinha os olhos doentes, né, quase cego. Então, já em alta idade, ele acamado, porque na sua própria casa, que os médicos que encomendaram que ele não ficasse no hospital, senão o hospital ia virar uma grande romaria, mas que ele ficasse recluso em casa. Então, qual não foi a sua surpresa quando, em sonho, ele vê se aproximar uma bela figura luminosa de uma mulher que vem e aproxima-se dele. E ele pergunta para ela: quem é você? Eu não a estou reconhecendo. E ela responde para ele assim: Jesus, essa moça, que é deficiente nos tempos antes dela desencarnar, Chico Xavier a havia visitado várias vezes e tentado comportá-la sempre. Ela vivia acamada. Então, ele queria, porque queria, que ela pronunciasse a palavra de Jesus. Por quê? A palavra Jesus tem muita força. A palavra Jesus dita e sentida com o nosso coração tem uma força curadora imensa que nós nem suspeitamos. Então, um dia, ela conseguiu. Ela falou, Jesus, porque não conseguiu pronunciar Jesus. E no dia seguinte, ela desencarnou. Ele tinha ficado muito feliz e achou que ela ia ficar curada. A família toda celebrou, porque ela tinha saído do mutismo. Ela era muda completa, mas conseguiu falar Jesus. Então, quando ela diz Jesus, ela coloca a mão no coração, assim no peito de Chico. E imediatamente ele acorda se sentindo muito melhor, se sentindo curado da angina, curado da dor. Então, nós vemos que a boa ação, a dedicação, faz que nós ganhemos muitos amigos do plano espiritual, que poderão nos socorrer quando nós intercedemos por nós próprios ou por nosso semelhante. Então, quando a gente faz algo por alguém, nós estamos ganhando crédito e ganhando também alegria de viver e segurança, porque parece que não, mas essa vida é desafiadora. Nós somos tentados a nos desviarmos do caminho todo o tempo, por causa das facilidades, não é? Então, muitas vezes a gente até escorrega, entrando num clima de corrupção. Por quê? Porque aquilo nos garantirá algum lucro, algum interesse, mas no plano material. É preciso firmeza em nosso propósito, decisão de conhecer melhor Jesus e os seus ensinos, para que a gente possa, de fato, ter argumentos para perseverar em nossa busca de angelitude. Por quê? Nós não somos convidados para permanecermos assim, nesse horizonte de conforto. Muito mais do que isso, somos convidados insistentemente pela vida a fazer brilhar a nossa luz, a caminhar para frente, para o alto. Então, importa muito que nós nos ajustemos, nos adaptemos aos ensinos de Jesus. Nós fizemos algumas anotações aqui nesse livrinho de Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas, em que ele diz assim, e nessa parábola é retratado por Jesus de forma
muito clara, né? Um contraste muito grande em relação à concepção que se tinha da divindade, que parecia um déspota, um tirano, né, aos olhos do povo daquela época, e que, nessa parábola, mostra que ele cede, ele oferece a ajuda na pessoa daquele que satisfaz a necessidade do que pede, oferecendo os pães. Ainda diz, quando pedem contato e insistência, muitas e muitas vezes somos atendidos, né? Quanto mais quando nós pedimos com simpatia e amizade, né? Ele ainda fala que, segundo o ensino claro da parábola, Deus é infinitamente mais solícito para suas criaturas do que o melhor dos amigos. Muitas vezes ele até nos deixa sofrer, mas quando demora para oferecer a solução do nosso problema, é porque aquela demora, aquele sofrimento, ou aquela enfermidade, ou aquele conflito, ou aquele desafio, são favoráveis, são experiências para o nosso crescimento. Ela encerra, então, um desmentido em relação àquela doutrina de que as manifestações que ocorriam eram apenas dos espíritos imundos. E Caibá Schutel, também, nesse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, faz diversas considerações. Então, o que ele diz aqui de importante? Que os fariseus, aquela seita, né, dos judeus muito radicais, como acontece com os sacerdotes de hoje, diziam que todos os fatos extraordinários eram causados por Beelzebub. Mas, ainda reflete aqui, que Jesus, que veio à Terra para anunciar a palavra do Deus de amor, não podia deixar de combater esse erro, né, em que se achavam todos aqueles, porque ele trouxe, ministrou aos homens a sua doutrina de perdão e de caridade. Então, ele, aqui na parábola, do amigo importuno, mostra que o espírito bom tem a primazia, a maior importância. E nós nos lembramos aqui de alguns registros, mas vamos colocar essa história. Essa história que aconteceu no século IV a.C., lá em Siracusa, na Sicília. Havia dois amigos, inseparáveis. Tudo que um fazia, o outro estava junto. E certo dia, o rei de Siracusa, chamado Dionísio, aborreceu-se ao tomar conhecimento de certos discursos de Pítias, que Pítias vinha fazendo. Um dos amigos se chamava Pítias, o outro Damon. O jovem pensador Pítias andava dizendo ao público que nenhum homem devia ter poder ilimitado sobre o outro e que os tiranos absolutos eram reis injustos. Então, como Dionísio fazia a prática da escravidão e do domínio total sobre os que o serviam, então, Pítias vinha dizendo, esclarecendo o povo que isso não era justo, que isso era atitude cruel e que ele era um tirano, um rei tirano. Aí eles foram presos, os dois amigos, né? E o falador, pensador, aquele que fazia os discursos, foi condenado à morte. Aí o amigo, Damon, fala, peraí, dá um tempo, intercedeu para o amigo. Eu me coloco no lugar dele até a data estabelecida para a pena de morte, para que ele possa resolver as suas pendências com a família e todas as coisas que ele tem que resolver, porque o amigo pediu ao rei que desse um tempo para ele resolver as suas questões junto à sua família e à sua comunidade. Aí o rei, cinicamente, diz, mas é capaz que eu vou deixar uma coisa dessa? Você vai e não volta mais. Aí, nessa hora, Damon falou, volta sim, e eu me coloco no lugar dele. Se ele não chegar na hora certa, estabelecida para a pena de morte,
eu me coloco no lugar dele e recebo a condenação. Então passaram-se os dias. O homem foi, o rei concedeu o favor. Ele foi para resolver os problemas. Mas era outra região. Tinha que passar pelo oceano, tinha que andar de navio, tinha que gastar muitos dias para resolver a sua questão. Então, os dias foram passando e, quando chega a data exata, chega também o rei na prisão, lá no calabouço onde Damon estava. E rei, tá vendo? Seu amigo não chegou, não. Então, você vai morrer no lugar dele. Aí ele falou, se for humanamente possível que ele chegue, eu tenho confiança plena, tenho certeza que ele vai chegar até. E não é que ele chega de repente, na hora H, todo esfacelado, todo ferido, todo maltratado, contando que sofreu naufrágio, que sofreu diversas adversidades, mas que, graças a Deus, ele chegara a tempo antes do seu amigo ser sacrificado. O rei ficou boquiaberto, ficou impressionado com a lealdade, com a força, com a coragem, com a integridade daquele amigo. De ambos os amigos. Um porque intercedeu a favor do outro, e porque se colocou no lugar do outro para que o outro resolvesse as suas questões. Emocionado, declarou, então, a sentença revogada. Não, ninguém vai morrer hoje. Jamais acreditei, disse o rei, que pudessem existir tamanha fé e lealdade na amizade. Vocês mostraram como eu estava errado. É justo que ganhem a liberdade. Em troca, porém, peço um grande auxílio. Que auxílio? Perguntaram os amigos, super contentes. Ensinem-me a ter parte em tão sólida amizade. E há um comentário aqui nessa página. A amizade é mais que afinidade, envolve mais que afeição. As exigências da amizade são franqueza, sinceridade, lealdade incondicional, auxílio a ponto do sacrifício. São estímulos poderosos para o amadurecimento moral e o enobrecimento. Quando nós sabemos ser amigos dos nossos amigos, nós também nos tornamos capazes de sermos amigos de nós mesmos. E quando alcançamos esse desiderato, esse propósito, nós concluímos naturalmente que devemos crescer em luminosidade, em amorosidade, em qualidades espirituais. Porque, sendo amigos de nós mesmos, podemos bater na nossa própria intimidade e achar lá dentro o espaço de merecimento para o nosso próprio crescimento. A amizade genuína requer tempo, esforço, trabalho para ser mantida. A amizade é algo profundo, de fato, é uma forma de amor. Então, devemos ser amigos do esposo, marido, da mulher, da esposa, dos filhos, dos amigos, dos colegas de trabalho, utilizando a caridade verdadeira conforme pedia Jesus, que é benevolência, jeito de ser do outro, indulgência com as falhas do outro, e capacidade de perdoar, porque nós também precisamos de perdão. Por quê? A amizade é divina, é coisa divina, que nos conduz, nos direciona para um amor grande e incondicional. Aquele amor que Jesus recomendou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E para que a gente ame como Jesus nos amou, é preciso ter uma sólida amizade para conosco próprios, promovendo o nosso crescimento e para com aqueles ao nosso lado. A verdadeira amizade não se estabelece pela carência, mas pela abundância. Quem consegue ser amigo e dar de si, do seu tempo, do seu saber, é abundante, é rico.
Porque a riqueza não está nas coisas que se tem, mas naquilo que se é e que se pode cada vez mais cultivar em nossa intimidade. Então, lembremos disso. Não está na falta a verdadeira amizade. Está no poder de ofertar, da dádiva que temos, assim, todo o potencial para ofertar, para desenvolver, para oferecer ao nosso semelhante. Estejamos, então, atentos, porque essa é o desafio ou o propósito dessa fala de Jesus. O que serve para nós nos dias de hoje? Essa história do amigo inoportuno. Serve para que a gente compreenda a importância de perseverar, a importância de insistir, a importância de nos lembrarmos das pessoas que nós conhecemos e que são irmãos nossos e insistiram, perseveraram naquilo que acreditavam ser verdadeiro. Por exemplo, Irmã Dulce, é preciso conhecer a história da Irmã Dulce. Que criaturinha pequenina, frágil, mas perseverante. A história de Irmã Dulce, de quem mais? De Chico Xavier, a história do próprio Divaldo Franco. Não é brincadeira o que essa criatura de 90 anos faz ainda, né? É preciso um grau muito elevado de fé e de perseverança, né? Então, é preciso caminhar para frente com Chico Xavier, doce Chico Xavier. Gente, nós vivemos numa terra de Chico Xavier. E isso é muito importante. Olha que pessoa maravilhosa, que exemplos. Então, por que a gente não o conhece melhor? Por que nós não buscamos a sua vivência tão próximos de nós? Né? Mas, sobretudo, está ao nosso alcance o Evangelho de Jesus, os ensinos do nosso mestre, guia e modelo. Então, que nós não nos desanimemos. A leitura de hoje foi sobre aquele hesitante, né? Aquele indeciso. Então, é preciso lembrar daqueles ditos de Jesus. Quem pega no arado e olha para trás, indeciso, não é digno do reino dos céus. Então, é preciso caminhar, é preciso insistir, é preciso domar as nossas más inclinações e fazer o cultivo perseverante daquilo que já trazemos dentro de nós. Cada um de nós tem muitos valores já. Existimos aqui já com muita luz íntima. Então, vamos fazer com que essa luz chegue à tona para que possa influenciar ao nosso redor e tornar o ambiente do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso templo de oração, ambientes melhorados, mais luminosos. Então, é um privilégio nós podermos refletir sobre esses ensinos do Mestre. É um privilégio nós podermos cultivar a amizade com o nosso semelhante. Façamos isso. É um passo importante e que nos confere felicidade, né? Então, Khalil Gibran, o autor do livro muito famoso, um dos mais lidos no mundo, é O Profeta, de Khalil Gibran. Ele fala sobre a amizade, sobre nós, que nós somos nada mais, nada menos do que postos de enriquecimento dos dons da vida. Se somos postos de enriquecimento dos dons da vida, que nós possamos nos abrir, né, para oferecer de nós. Que possamos também nos transformarmos em receptáculos para acolhermos as bênçãos e as dádivas que vêm dos nossos semelhantes. Então, como nós não temos mais tempo, queremos desejar a todos uma semana, um mês, um ano muito glorioso, de conquistas espirituais, de força, de perseverança, de tenacidade, porque nós temos esses instrumentos, todos nós. Ninguém de nós é vítima, ninguém de nós é frágil. Todos nós temos força para superar as nossas dificuldades, para vencer as adversidades, para cultivar a gratidão
Porque gratidão é humildade e a alegria de viver. Nunca nos permitamos revoltar diante das ocorrências da vida, porque Deus é nosso Pai Criador, infinitamente bom e justo, e sabe do que necessitamos para desenvolvermos o nosso projeto de avanço espiritual. Que Jesus nos abençoe. Muito grata pela atenção de todos. Um bom dia. Bom dia a todos. Vamos aproveitar, então, esse momento de serenidade, de harmonia, por essas palavras da nossa companheira Helena, pela proteção espiritual dos nossos amigos, protetores desta casa e de cada um de nós. Lembrando que o nosso pensamento é o que nos liga ao Pai através da oração. Então, neste momento, vamos buscar dentro de nós o que há de melhor, a centelha divina e a luz que nós temos dentro de cada um. E vamos agradecer a Jesus por tudo que temos e por tudo que somos, pela família que recebemos, pelos amigos que temos, nós conseguimos lembrar. E no nosso ambiente de trabalho também, vamos visualizar os nossos ambientes. E vamos agradecer a Deus por tudo isso. E rogando a Jesus, nosso mestre amigo de amor, que Ele nos ampare, que Ele nos intua nos momentos de decisões e de indecisões, pedindo a Ele que proteja cada um de nós e aos nossos lares e aos nossos queridos do coração. E neste momento nós vamos lembrar dos nossos amigos e companheiros viajantes desse planeta que passam por grandes tribulações. Os nossos companheiros que estão perecendo pela doença, pelas catástrofes naturais, pelos conflitos de guerra. E vamos rogar a Deus e a Jesus a proteção e ao amparo a esses amigos, aos que estão ficando aqui nesse planeta e aos que já estão partindo. Mas principalmente, meus irmãos, vamos rogar a Deus o amparo e o envolvimento amoroso a essas lideranças desses conflitos. Esses irmãos que ainda estão trabalhando fora das leis divinas, proporcionando a guerra, os conflitos e os sofrimentos a eles. Lembrando que Deus é Pai e protetor de todos nós, e Jesus é o governador desse planeta. Então, potencializemos em nós este amor e roguemos a Jesus ao amparo de todos nós, viajantes desse planeta. E nunca nos esqueçamos disso. Que Jesus direcione as nossas vidas e nos momentos difíceis lembremos dele através da prece e rogamos a eles as bênçãos para todos nós, para as nossas vidas, e nos entreguemos em espírito e coloquemos na mão de Deus. Tenhamos fé, coragem e vontade e nunca nos desistamos. Que Jesus nos abençoe e que nos proporcione alegria em nossos corações e que sigamos firmes e com fé, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.